Neste vídeo, eu quero apresentar uma breve explicação sobre as eras do fisiculturismo. Eu vou tentar mostrar o que realmente havia de especial em cada uma delas. As origens do fisiculturismo, como conhecemos hoje, pode ter tido início no final dos anos de 1800. Durante esse tempo, o culturismo como esporte ainda não existia, mas o que havia eram homens fortes, como Arthur, Saxon Lewis, Professor Attila e muito mais. Eles tinham músculos impressionantes, mas seu treinamento era puramente focado em desempenho. Seu objetivo, em geral, era entreter as multidões com incríveis demonstrações de força. Você pode dizer que esses homens não eram fisiculturistas. No entanto, havia algo que os motivava no sentido da valorização de seus corpos. Caso contrário, eles não estariam flexionando seus bíceps enquanto eles pousavam para fotos. Mas quando Eugene Sandon apareceu, as pessoas começaram a treinar, com a intenção específica de fazer seus físicos aparecerem. Foi aqui, no final de 1800 e início dos anos 1900, onde o fisiculturismo como um esporte autônomo nasceu. Esta é a Era de Bronze e durou até a década de 1930. Pode-se dizer que alguns dos melhores físicos deste período são Eugene Sandon, Bob Pandora, Begun Raj e Billy Ralph. Os fisiculturistas da Era de Bronze eram 100% naturais, já que os esteroides ainda não haviam sido inventados. Mesmo assim, algumas pessoas podem dizer que eles não eram naturais porque comiam testículos de animais. Mas isso é um pouco ridículo. Você pode imaginar a quantidade de testículos que seria necessário comer para obter uma quantidade significativa de testosterona? O fato é que esses caras construíram corpos muito fortes através de muito esforço e consistência em seu treinamento. Mesmo não tendo muito conhecimento na época, eles fizeram o seu melhor e conseguiram bons resultados. Descendentes da década de 1930, começaríamos a passar para a Era de Prata, isso é, onde o fisiculturismo realmente começaria a amadurecer como um esporte. As academias foram se abrindo em todo lugar. Muitas pessoas estavam começando a ter acesso a equipamentos. O mundialmente famoso Muscle Beach foi inaugurado em 1974 na Califórnia. E em 1939 tivemos o primeiro Mr. América. Aqui onde iríamos realmente começar a ver físicos totalmente desenvolvidos. Não teríamos mais os peitos e pernas relativamente pequenos comparados com a época de bronze. Grandes nomes dessa época foram John Grimack, Marvin Eder, Steve Reeves, George Eiffman e muitos outros, que mostraram o que era possível fazer quando cada grupo muscular era treinado corretamente. E aqui aonde o shape em V se tornaria um padrão, com ombros largos, enormes dorsais e cinturas minúsculas. A Era de Prata duraria até os anos 50. Este é um ponto um pouco controverso, mas na minha opinião, fisiculturistas desta época ainda eram naturais. Podemos fazer um vídeo completo sobre essa história, mas na pesquisa que eu fiz, acredito que os fisiculturistas realmente só começaram a usar esteroides no final dos anos 50 e início dos anos 60. Embora a testosterona já tenha sido inventada em 1935, era difícil produzir, era caro e não estava disponível para o público em geral. Também não muito bem compreendida. Foi só quando a equipe de levantamento de peso olímpico russa começou a utilizar os esteroides em 1954, e especialmente quando o Dianabol foi lançado em 1958, que os fisiculturistas começaram a utilizar. Fisiculturistas do início dos anos 50 e antes ainda eram naturais. Com o Dianabol entrando em cena, estamos rapidamente lançando a era de ouro da musculação. Neste ponto, os fisiculturistas não são mais limitados pelos limites da fisiologia humana. Com esses produtos químicos recém-disponíveis, os fisiculturistas foram capazes de empurrar seus físicos para um nível que simplesmente não era possível. O que começou a acontecer na Era de Ouro foi completamente novo. Durante esse período, os corpos ainda tinham um formato tanto semelhante com a Era de Prata, apenas muito maiores no geral. Esses fisiculturistas tinham sólidos 10 ou 15 quilos de massa, e ao mesmo tempo sendo mais magros. Eu acredito que esta era é lembrada com tanto carinho por fisiculturistas, porque durante este período tínhamos apenas começado a ultrapassar os limites em termos de tamanho, e ainda estamos mantendo uma estética natural. Em 1965, o primeiro Mr. Olympia foi realizado, e a competição rapidamente se tornou um pináculo do esporte. O sucesso de Arnold Schwarzenegger e o filme Pumping Iron ajudou o fisiculturismo a ir para o mainstream, mas é claro que há uma lista gigante de figuras lendárias, como Larry Scott, Frank Columbo, Bill Pearl, Frank Zane, Sérgio Oliva, Mike Manzer, Danny Padilha e muitos outros. Durante os anos 80, a musculação e os suplementos em geral se tornariam indústrias globais, e a era de ouro seria contínua, mas então tudo mudaria mais uma vez. No início dos anos 90,
Este homem, Dorian Yates, com seu tamanho bizarro, iria lançar a era freak do fisiculturismo. A estética e as proporções que eram apreciadas durante a era de prata e ouro foram jogadas pela janela. Fisiculturistas, acima de tudo, tinham que ser maciços, e aqui começaríamos a ver os verdadeiros limites do que um aprimoramento do corpo humano era capaz de fazer em termos de tamanho. E com a invenção de drogas mais poderosas, usuários mais motivados e talvez mais descuidados. Paul Gilliland, Marcus Commanda, Jay Cutler e Ronnie Coleman, entre outros, foram capazes de alcançar um físico tão esquisito que honestamente eles simplesmente não pareciam mais humanos. Alguns desses caras competiram com mais de 130 quilos de absoluto músculo. Muitos ficam tristes ao observar o fisiculturismo nessas condições. A imagem que vem em mente é de um experimento químico onde a pessoa parece estar constantemente utilizando drogas para aumentar seu tamanho muscular sem se importar sobre potenciais riscos à saúde. Essas pessoas não consideram mais isso como músculos, mas sim como algo imprudente e perigoso. Muitas delas não têm interesse em participar ou apoiar o esporte, onde o uso maciço de drogas se torna um pré-requisito, colocando a vida e a saúde em risco. Elas lamentam que a era dos monstros continue até os dias atuais. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Peço que se inscreva e deixe seu joinha, ative o sininho e, é claro, a sua opinião nos comentários. Obrigado.